Olá, turma, sejam bem-vindos à aula 6, Matemática Financeira e Estatística. Hoje vamos falar sobre fluxo de caixa. Fluxo de caixa em finanças, né, ele é uma ferramenta muito utilizada pelas empresas. Eu digo que sempre que uma pessoa vai começar uma empresa, ela deve se preocupar, além da operação dela, com o fluxo de caixa, porque controlando bem o fluxo de caixa, ela vai conseguir fazer uma boa gestão financeira, tá? O fluxo de caixa se refere ao fluxo do dinheiro no caixa da empresa, né? E esse caixa, normalmente conceitua esse caixa como o dinheiro que está lá em espécie, né? O chamado caixa da empresa, que é onde fazem os recebimentos e pagamentos, mas nesse caixa é uma visão mais ampla, né? Ele considera o dinheiro no banco, o dinheiro que está em aplicações, enfim. E assim, o que remete ao fluxo do dinheiro no caixa, né? As entradas de recursos, também chamado de recebimento, e saída de recursos, chamados pagamentos. É o que eu vou receber ou recebi e o que eu vou pagar ou paguei. Convenciona-se colocar em uma linha de tempo, né? As entradas são apresentadas com seta para cima, normalmente em azul, tá? E as saídas com seta para baixo, normalmente em vermelho, tá? Isso é um consenso quando se trabalha, principalmente na matemática financeira. Então, imaginemos aqui que a gente tenha uma série de 4 pagamentos e 4 recebimentos. Nós colocamos em uma linha de tempo as datas, né? Percebo que aqui eu coloquei apenas as datas em que eu tenho movimento, né? Dia 2, 5, 6, 7, 10, 11, 15 e 20. E aqui eu vou colocando os recebimentos e pagamentos. Lembrem, ó, primeira data, dia 2, um recebimento, setinha para cima, R$ 2.000. No dia 5, um novo recebimento, setinha para cima, R$ 5.000. No dia 6, aqui já é um pagamento, setinha para baixo, R$ 4.000. Dia 7, setinha para cima, recebimento 3.000. Dia 10, setinha para baixo, pagamento 2.000. Dia 11, seta para cima, recebimento 6.000. Dia 15, pagamento 1.500, seta para baixo. E seta para baixo, 3.000 no dia 20, tá? Normalmente a representação gráfica do fluxo de caixa em matemática é feita dessa maneira, tá? Já nas empresas, pessoal, se tem o controle de fluxo de caixa. Vejam, aqui é a apresentação matemática, né, do que a gente acabou de ver, os pagamentos e recebimentos, né? Temos a linha do tempo, recebimentos setinha para cima, informando o valor, pagamentos setinha para baixo, formando o valor, tá? Normalmente as empresas têm um controle parecido com essa tabela aqui à minha direita, tá? Lógico que é muito mais elaborado, aqui é algo bem simples, né? Então eu começo com um saldo inicial zerado. Vejam, eu tenho a data, uma coluna para entrada, uma para saída e uma nova coluna que a gente não vê na linha do tempo, que é o saldo, tá? Normalmente para controle financeiro dentro da empresa utiliza-se à direita, essa tabela. Para fins de acompanhamento do fluxo e cálculo de valor presente, valor futuro, que a gente já falou na última aula e vai rever na próxima, né? A gente utiliza a linha do tempo que está à minha esquerda. No exercício proposto, já adianto que eu quero que vocês façam esses dois, tá bom? Então vejo aqui na minha tabela, eu tenho os dias aqui, o recebimento no dia 2, não tinha saldo inicial, portanto tenho R$ 2.000 em caixa. Recebi no dia 5, R$ 5.000, tenho 7.000 em caixa. No dia 6 paguei 4.000, meu saldo baixou para 3. No dia 7 recebi R$ 3.000, meu saldo era de 3, passou a ser 6. No dia 10 paguei R$ 2.000, saldo de 6 baixou para 4. Recebi no dia 11 R$ 6.000, o saldo aumentou para 10.000. No dia 15 paguei 1.500, saldo de 8.500. E no dia 20 paguei 3.000, saldo de 5.500. Ok? Detalhe, pessoal, que o fluxo de caixa ele pode trabalhar aquilo que já passou, uma visão do que eu paguei, o que eu recebi, e uma visão futura, o que eu tenho para pagar, o que eu tenho para receber. Eu diria que essa visão futura é mais importante até do que essa visão do que passou, né? O que passou eu sei que eu tenho saldo, consigo enxergar onde foi o recurso, de onde veio, mas é importante eu saber para o futuro, tá? Do ponto de vista financeiro, a gente sempre vai fazer o controle de fluxo de caixa, por quê? Ele vai reunir informações financeiras fundamentais para o negócio. Ele vai antecipar riscos, né? Se eu souber que lá na frente vai faltar dinheiro, eu consigo antecipar isso. Se eu vejo que tem um cliente que está com risco grande de inadimplência lá no futuro, eu consigo gerenciar melhor hoje. Ele vai apontar oportunidades, né? Se eu vejo que no futuro vai sobrar dinheiro e eu tenho uma oportunidade de investimento, eu
saberei que eu vou conseguir aproveitá-lo, né? Ou se hoje eu tenho um saldo disponível, ao invés de deixar esse dinheiro guardado, sabendo que o meu fluxo de caixa de hoje para frente vai sobrar dinheiro também, eu posso pegar o dinheiro que eu tenho no meu saldo hoje e fazer uma aplicação e ganhar desde já. Aponta oportunidades. Isso vai favorecer a tomada de decisão, né? Eu vou antecipar situações futuras, vou decidir melhor, tá? Funciona como um indicador de desempenho, então é muito comum que as empresas pautem o acompanhamento da sua gestão em indicadores, né? Vocês já se perguntaram como grandes empresas são gerenciadas? Normalmente, os presidentes, né, diretores, eles sempre se pautam em números para poder acompanhar o dia a dia da empresa e decidir melhor, tá? Esses números são chamados indicadores. Indica alternativas de investimento, como eu já falei, revela a origem de problemas financeiros, indicando uma possível falta de recurso ou apenas um descompasso entre o fluxo de caixa. Se hoje eu tenho um saldo de R$ 1.000, amanhã tenho uma conta de 5.000 para pagar e depois da manhã tenho 10.000 para receber, no mês, R$ 1.000 menos 5 mais 10, eu vou ter R$ 6.000 de saldo. Porém, amanhã eu tenho R$ 1.000 com uma conta de 5.000, então vai faltar dinheiro amanhã. Então eu consigo identificar talvez um descompasso entre os recebimentos e pagamentos. Isso é muito importante para fazer a boa gestão. Afinal, se eu tiver que usar o limite do banco, o banco vai me emprestar o dinheiro e vocês viram que quando há empréstimo, há juro. Vou ter que pagar juro por não fazer uma boa gestão financeira. E serve para projetar resultados futuros. Então, sabendo o que vai acontecer daqui um mês, 2 meses, um ano, eu consigo visualizar se a minha empresa está sendo rentável, não diretamente, mas indiretamente, consigo perceber isso e principalmente se está bem administrado financeiramente. Afinal de contas, uma empresa bem administrada terá sobra de caixa ou, pelo menos, conseguirá cumprir com todas as suas obrigações sem recorrer a empréstimo. Certo? O fluxo de caixa, os pagamentos e recebimentos são divididos em antecipados, que são aqueles que os pagamentos são feitos no início de cada período respectivo. A primeira parcela, um exemplo, né? A primeira parcela se dá na data da compra, então eu paguei uma parte à vista, né? Aí a segunda parcela com 30, a terceira com 60, então ele é regular. Vejo aqui no gráfico à minha direita, né? No primeiro mês eu já tenho pagamento, então aqui já uma entrada, um pagamento, né? Nesse exemplo é a visão do cliente, né? Do vendedor, né? Que ele vai ter as receitas. Os pagamentos post-antecipados são aqueles no qual o pagamento é efetuado ao fim de cada período e não na origem, né? Então, na data de compra não tem nenhum pagamento. Com 30 dias paga o primeiro, com 60 paga a segunda parcela, com 90 paga a terceira. Então, do ponto de vista, isso daqui é a visão do vendedor, tá, pessoal? Só reforçando, mas assim, ó, a saída da mercadoria, né? O recurso tem uma saída na primeira data, mas não entra nada, e depois nos 3 meses seguintes vai estar entrando, tá? Então, consegue perceber bem a diferença? No primeiro antecipado já há liquidação no início, tá? Um pagamento à vista. No post-antecipado é pago para frente, né? Aqui a gente faz normalmente uma correlação com aquela mercadoria que você comprou, deu uma entrada e parcelou o restante. E aqui é uma compra no cartão de crédito, por exemplo, que no ato da compra você não paga nada, você vai pagar nos vencimentos futuros. E nós temos os diferidos, são aqueles no qual o primeiro pagamento é feito após um determinado período de tempo. Existe uma carência, né? É muito comum em negociações do tipo empréstimos bancários, algumas vezes até venda de automóveis, né? A empresa indica uma operação na qual você pegará o bem hoje e pagará só daqui a 2, 3, 5 meses, né? Tem aquelas lojas que fazem a venda hoje para pagar só com o 13º, só no carnaval. Então são pagamentos diferidos, há um intervalo de tempo grande até o pagamento da primeira parcela. E aí nós temos as taxas equivalentes. Esse é um exercício importante para a gente entender, pessoal, para fazer uma correlação. Duas taxas são equivalentes e aplicadas ao mesmo capital durante o mesmo período de tempo. Vejam, mesmo capital, mesmo período de tempo, através de diferentes períodos de capitalização. Vocês lembram que o período de capitalização é a junção do juro no capital, produzindo o mesmo montante final. É utilizada para se descobrir a equivalência de uma taxa quanto a uma unidade de tempo específica, né, e precisa trabalhar com outra. Considere um exemplo. Do menor para o maior, né, eu vou ter, por exemplo, uma taxa do menor para o maior. Por exemplo, eu tenho uma taxa em mês e eu quero saber a taxa em ano. Então, é do menor mês para o maior ano.
Então eu tenho essa formulazinha aqui, 1 mais I sobre N menos 1. E quando for do maior para o menor, por exemplo, eu tenho uma taxa em semestre, eu quero trazer para trimestre. Vocês concordam que o semestre é mais tempo do que o trimestre? Então eu trago do maior para o menor. Aí a fórmula vai ser essa: 1 mais I sobre uma potência de fração, pessoal. Vocês lembram que a potência de fração é menos 1, né? Aqui a potência de fração ela pode ser convertida em uma razão. Qual é a operação inversa da potência? É a razão. Então, também podemos aplicar isso aqui, ó. A razão de n períodos de 1 mais i menos 1, tá? E o menos 1 está fora da razão, certo? Então vamos fazer alguns exemplos para entender melhor isso, tá? Porque às vezes, pessoal, a gente quer converter as taxas. Nós temos uma taxa no ano. Tá, mas espera aí, essa taxa no ano, quanto que é ao mês? Para mim poder ter às vezes um comparativo. Eu sei a taxa ao ano do financiamento, mas eu sei que existe uma aplicação que eu posso fazer, mas essa taxa de aplicação está ao mês. Então eu quero trazer as duas para a mesma unidade de tempo para comparar melhor. Então eu pego aquela taxa ao ano e trago para o mês. Nesse exemplo, eu quero fazer o inverso, eu quero pegar da taxa ao mês para a taxa semestre. Concordo comigo que é do menor para o maior? Mês é uma quantidade de tempo menor do que o semestre, que é maior. Semestre é a correlação de 6 meses. Então, a formulazinha que eu vou aplicar é aquela do maior para o menor. Então, eu tenho que 2% ao mês resulta em 2 dividido por 100, 0,02 ao mês, né? E um semestre é igual a 6 meses. Agora eu vou aplicar aquela formulazinha, como eu já destaquei, que é do menor para o maior. Mês é menor, semestre é maior, né? Então, da taxa de um período menor para uma de um período maior. A fórmula é 1 mais I sobre N menos 1. O 1 é numeral, mantém. O I é a taxa, já calculei aqui em cima, 0,02. O N é 6 meses. Por quê? Porque eu quero converter em semestre, e o semestre são 6 meses. Então, eu vou ter a potência de 6 menos 1. 1 mais 0,02 tem 1,02 na potência de 6 menos 1. Esse 1,02, pessoal, eu vou ter que multiplicar ele por ele 6 vezes. Então, eu já fiz previamente esse cálculo. Eu chego em 1,126162 menos 1. Isso resulta em 0,1262, né? Eu enxuguei aqui, ó, para a gente trabalhar não com muitas casas depois da vírgula, para trabalhar com 4 casas. Só que esse 0,1262 é uma fração. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter a taxa percentual, tá? 0,1262 vezes 100 igual a 12,62. 12,62 o quê? Ao semestre, ok? Certo, então? Agora eu tenho uma taxa ao ano, eu quero convertê-la para o mês. Agora a gente tem o sentido inverso. Nós temos a taxa ao ano e queremos trazer para o mês. Mês é um tempo menor do que o ano, então agora é do maior para o menor. Vou aplicar aquela outra formulazinha que nós vimos antes, tá? E então eu tenho que 36% ao ano é igual a 36 fração de 100 é 0,36 fração decimal ao ano. Tenho que um ano é igual a 12 meses, né? E eu aplico a fórmula do menor para o maior. Qual é a fórmula do menor para o maior? É 1 mais I na razão de 1 para n menos 1, na fração de 1 para m, né? Então eu tenho que 1 mais 0,36 é igual a 1. Qual é o n? O n é o tempo, né? O tempo é 12 meses, ou seja, eu quero pegar um ano e converter em 12 meses. Então é 1 na fração de 12, é menos 1. 1 na fração de 12, a gente já entendeu que a gente elimina isso aqui e abre uma razão, uma raiz, né? Então, a raiz na potência de 12, número de meses, né? É igual, e nessa raiz será de 1 mais 0,36 menos 1. Calculando esse valor, eu tenho raiz de 1,36 menos 1, eu chego em 1,02595 menos 1, totaliza 0,02595. Esse valor multiplicado por 100 me dá uma taxa de 2,592 ao ano. Tá? E as séries de pagamento, pessoal, ela significa uma reposição em determinado prazo, né, com uma taxa de juros no valor inicial,
A série pode ser homogênea, né? Essa série homogênea ela vai ser composta por uma entrada e diversas saídas, ou vice-versa, né? Somente pagamentos iguais e intervalos regulares. Um exemplo que a gente tem disso aqui, série homogênea ou uniforme, é o financiamento bancário de um veículo, né? O financiamento bancário de um veículo, ele vai se dar com uma contratação inicial e normalmente ele vai ter parcelas regulares, né? Parcelas fixas em igual período distribuída, né? E de igual valor. Independente de ser antecipado ou postecipado, a gente já entendeu, independente de eu pagar a primeira parcela hoje ou a primeira parcela daqui a 30 dias. Já as séries não uniformes ou não homogêneas, ela é composta por entrada e saída irregular, e aí, pessoal, a correlação ela não tem uma uniformidade. Eu posso estar recebendo de forma em tempo igual, né, 30, 60, 90, mas a primeira parcela vai ser de 500, a segunda de 1.000, a terceira de 800, então elas não são parcelas regulares, tá? E aí, nesse caso, a gente vai ter que fazer um controle considerando seus pagamentos postecipados apenas caso a caso, tá? A gente deve tratar de forma isolada. Isso aqui, pessoal, a gente está trabalhando apenas teoria. Até sugiro que vocês deem uma lida no material e a gente vai rever as séries de pagamento em um momento oportuno quando estiver tratando as questões de financiamento, parcelamento, ok? Para a aula, aula de hoje, peço que vocês façam o cálculo das taxas equivalentes. Lembrando, taxa equivalente, eu tenho uma taxa ao mês, quero converter para dia. Tenho uma taxa ao mês, quero converter para ano. Então, é uma taxa que você quer mudar a unidade de tempo dela, mas a taxa tem que representar a mesma proporção, tá? Então, eu tenho uma taxa em diferente período, mas ela vai resultar em um mesmo montante se eu aplicar sobre um valor em específico, ok? Então, R$ 1.000 a taxa de 36% ao ano vai resultar o mesmo juro do que os R$ 1.000 aplicado a uma taxa de 2,595% ao dia, ao mês, como a gente já viu, tá bom? Então, façam o cálculo das taxas equivalentes, página 10 e 20, exercícios 1 até o 6. E eu vou encaminhar para vocês no grupo do WhatsApp um arquivo em PDF com um exercício bem simples de fluxo de caixa, apenas para vocês memorizarem. Esse fluxo de caixa eu vou pedir para que vocês trabalhem a linha do tempo e aquela tabela, tá, pessoal? Então é o segundo ou terceiro slide, lá onde eu tenho uma linha do tempo com os dias, setinha para cima recebimento, setinha para baixo pagamento. E aquela tabelinha onde eu vou ter a data, recebimento, pagamento e saldo. É isso que eu quero de vocês, tá? Escrevam as questões e respostas no caderno. Detalhe: quando o exercício é da apostila, apenas indiquem no início do exercício, né? Por exemplo, taxas equivalentes, apostila, página 19 a 20. Aí não preciso copiar o enunciado. Já no exercício que eu vou encaminhar para vocês no arquivo PDF, quero que vocês copiem o enunciado no caderno. Em ambos os casos, tanto no exercício da apostila quanto no PDF, eu quero que vocês informem o cálculo e o resultado. No início da folha, coloquem o cabeçalho, lembrando bem que isso é importante para a gente identificar vocês. Para fins de controle de frequência no Senar, coloquem Senar, Matemática Aplicada, a data de hoje, né, a data em específica da aula e o seu nome. E encaminhe a questão 1 no grupo WhatsApp Jovem Aprendiz e a questão 2 encaminhe a foto no meu WhatsApp. Ok, pessoal? Fico à disposição para atender qualquer dúvida através do WhatsApp. Fiquem bem à vontade para encaminhar mensagem, o áudio, e espero que tenham um estudo proveitoso. E até a próxima aula.